Fala pessoal, meu nome é Gabriel Fernandes, sou Head Partner da Visp Capital na unidade de negócio de Valuation e hoje a gente vai falar um pouco sobre os nossos 3 pilares do Equity e o que a gente pode fazer dentro desses pilares para aumentar, deixar o nosso Valuation, deixar a nossa empresa próximo de um M&A milionário. Você sabia que a sua empresa pode aumentar em milhões o seu Valuation sem ter que dobrar o faturamento? Hoje aqui eu vou falar um pouco sobre 3 dicas essenciais, tá, para a gente seguir em relação ao que a gente chama de pilares do equity. Então, nós vamos ver algo em torno de margem, de crescimento e de risco, algo que pode ser muito bacana para você aplicar dentro da sua operação e chegar muito próximo de um valuation milionário. Investidores gostam mais de empresas que têm uma escalabilidade em sua receita e previsibilidade também. Então, quando a gente fala do pilar de crescimento, a gente está diretamente relacionando a quantidade e a qualidade do nosso crescimento. É importante que a empresa cresça de forma saudável. Para isso, a gente tem 3 principais focos aqui. Escalabilidade, entender como a gente pode, dentro do nosso modelo de negócio, dentro do nosso produto ofertado, escalar as vendas. Outra coisa é aquisição de clientes. A gente também pode ter uma programação, ter uma organização em cima dos nossos canais de aquisição de clientes com o nosso CAC controlado. E por fim, também é importante que a gente veja a nossa receita recorrente. Quando a gente fala de previsibilidade, isso aumenta a atenção e a atração dos nossos investidores. Então, é muito comum que haja uma busca maior hoje em cima de serviços ou de produtos recorrentes. Se você mostrar um crescimento consistente e estruturado, o mercado vê potencial e vê previsibilidade, segurança, logo paga um múltiplo maior. Quando a gente olha para o nosso pilar de margem, uma empresa não pode crescer sem lucratividade. É importante que ela tenha isso bem mapeado. Qual é a nossa margem de lucro em cima de cada venda feita? Então, 3 dicas para a gente conseguir cuidar melhor desse pilar de margem da nossa operação é, principalmente, aumentar o nosso ticket médio em cima do nosso produto ou serviço, dar uma olhada em como a gente consegue manter a estrutura de custo ou crescer um pouco a nossa estrutura de custo, mas que a gente consiga converter isso em uma venda maior, em um preço maior, portanto gerando mais margem. Outro ponto é controlar as nossas estruturas de custos. É importante que o nosso custo variável seja controlado e o nosso custo fixo seja enxuto. Isso gera mais margem para a operação. Dito isso, foque na margem bruta da operação. A gente está falando de escalar a receita, aumentar ticket médio, controlar os nossos custos variáveis e fixos. Logo, a gente precisa focar bastante nessa parte de margem bruta, tá? Isso chama a atenção dos investidores e é onde os investidores costumam precificar melhor as suas operações. Quando você melhora as suas margens, você passa uma noção, uma visão de eficiência operacional do seu negócio. Logo, isso é muito atrativo para os investidores e eles vão querer pagar um múltiplo maior em cima de uma operação que consiga entregar mais valor, mais resultado, mais dividendos para ele. O terceiro pilar é de risco. Então, a gente vai focar em reduzir riscos. Por quê? Porque uma operação muito arriscada, ela tem o seu valor descontado em uma operação de investimento. Então, os investidores eles acabam valorizando menos uma operação mais arriscada. Para a gente diminuir o risco da nossa operação, a gente pode focar em 3 principais pontos. Governança, é importante que a gente tenha sempre bem documentado e registrado os nossos demonstrativos financeiros, os nossos relatórios operacionais, para que a gente tenha esse nível de governança dentro da nossa operação, e um nível de compliance também. Outra dica que a gente pode deixar aqui é em cima de planejamento tributário. É importante que a gente tenha uma percepção de valor em relação à redução de risco, quando a gente foca no nosso imposto. É importante que a gente tenha um planejamento adequado, a gente continue pagando impostos de forma regular, porém com uma estratégia tributária que nos faça pagar apenas o imposto adequado ao nosso nível, ao nosso modelo de negócio. E um outro ponto que também é muito importante é a questão da dependência dos sócios. Em uma futura venda, em uma operação de exit, é comum que o sócio saia do negócio. Portanto, se o negócio ele é altamente dependente desse sócio, essa saída, esse exit, pode ter uma percepção de perda de valor aos olhos do investidor, porque ele vai estar investindo em uma operação que não vai ser a mesma sem esse sócio, portanto, pode perder valor ao longo do tempo. Ou seja, reduzir riscos
é a prova de que a operação pode continuar de forma eficiente sem você estar atrelado a ela no dia a dia. Logo, gente, é importante a gente deixar isso bem claro, tá? Foque em crescimento, margem e risco. Esses são os nossos 3 pilares do equity, é o que a gente fomenta geralmente dentro da Visp Capital com os nossos clientes. A gente precisa crescer de forma saudável, a gente precisa reduzir custos para ganhar margem e a gente também precisa reduzir os riscos, né, da nossa operação para que ela seja uma operação muito bem moldada, muito bem blindada, né, contra passivos ocultos que possam trazer algum malefício dentro dessa operação de venda, né, dentro de uma precificação, dentro de um valuation.